tema hoje é: o seu milagre começa na sua casa. Quem quer um milagre aí? Então é na sua casa que está o milagre. Às vezes a gente está procurando fora de casa o que está dentro de casa. Amém? Nós vamos crescer muito agora. Diz assim a palavra de Deus: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu. Eliseu era o profeta. Ela disse o seguinte: teu servo, meu marido, morreu. Teu servo, meu marido, fez o quê? Morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva. Essa mulher é muito esperta. Primeiro ela disse para Eliseu: teu servo. Ou seja, não se esquiva não, ele te servia, ele temia ao Senhor. Então você fala que quem teme ao Senhor não padece, não passa necessidade, não mendiga o pão. Ele teu servo e ele teme ao Senhor. Agora, tua serva, eu também te sirvo. Tua serva, presta atenção, não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os... Não é só o da direita ou só o da esquerda, não é só o da frente ou só o de trás. Vá pedir a todos os vizinhos. Mas, ele faz aqui uma observação: mas peça muitas. Aleluia. Versículo 4: depois entre em casa com os seus filhos e feche a sua prosperidade começa na sua casa. Quem já está pegando o mistério aí? Você está pensando em sair de casa? Não, volta para casa. Você está pensando em abandonar a sua casa? Esquece isso aí. O segredo está dentro da sua... Deus tem um negócio com a casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha aqui, depois disso, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Enquanto tiver espaço na sua vida, Deus vai derramar azeite. Enquanto tiver espaço no seu coração, Deus vai mandar mais unção. Por isso que você tem que tirar todo orgulho, toda prepotência. Por isso que você tem que se esvaziar. Amém? Para que tenha espaço para Deus entrar. Aí ele disse assim, ó. Ele disse: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Enquanto você tiver sede, Deus vai mandar água para você beber. Para desse negócio: eu fui ao culto e não senti. Você tem que vir com sede. Porque, olha, toda comida só é boa quando alguém tem muita fome. Você já viu um prato maravilhoso, mas você está de barriga cheia? Você olha assim e diz: dá até um negócio. Porque você está... Mas quando você está vazio, meu filho, até um ovo frito com arroz de ontem fica maravilhoso. É ou não é? Pão seco vira o quê? Filé. Quando a gente está com fome. Agora, quando você está de barriga cheia, você está no resort, velho. Aquele buffet maravilhoso. Você olha assim, não sei o que comer. Aí você que está com fome, você diz: como assim? Olha tanta coisa aqui.
nada me agrada, porque você está de barriga cheia, ou está com problema no estômago. De repente está com a diarreia, comeu alguma coisa que não caiu bem, e aí você não consegue comer nada, ter apetite para nada. Mas quando você tem fome, quando você tem sede, meu amigo, Deus vai continuar derramando. Versículo 7. Depois que encheu tudo, acabou as vasilhas, o azeite parou de derramar. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus e lhe disse: vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. Irmão, aqui está uma lição profunda. Vá, venda o azeite e pague as suas. Preste atenção no início do texto. Ela disse: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Com o pouco de azeite que ela tem, ele agora manda ela fazer dinheiro com esse azeite, mas não para em seguida ir ao shopping comer McDonald's, não para ir comprar mais uma bolsa que não precisa, não para trocar a roda do carro. Aqui tem uma lição para todos nós, para todos os brasileiros: vá, venda e pague as suas. Quando você está endividado, a primeira coisa que você tem que fazer com o primeiro dinheiro é pagar o quê? Dívida. E aquilo que você tem que vender, você não pode dar, porque tem gente que está dando o que era para ser vendido, e tem gente que está retendo o que era para ser vendido, e tem gente que está vendendo o que era para ser dado. A gente precisa de discernimento, precisa ouvir a voz de Deus. Ainda bem que essa mulher foi atrás do profeta, porque tem gente, na hora que a bênção chega, em vez de voltar para a igreja, vai com um amigo para a praia. Na hora que a bênção chega, em vez de vir contar o testemunho, vai contar para a vizinha. A vizinha não sabe como chegou a bênção e diz: menina, agora compra outro carro. Não fala para o teu marido não. Aproveita agora, você se privou de tanta coisa por tanto tempo, agora é a sua vez. Você tem direito, menina, para de ser bobo, você merece. Não é assim uma voz que vem? Você merece, compra. Mas o profeta disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, ponto. E você e os seus filhos ainda poderão viver, olha aqui, do que sobrar. Mas se não sobrar, pague a dívida. Uma coisa é você não ter dinheiro e ter dívida. Outra coisa é você não ter dinheiro e não ter dívida nenhuma. Quem está me entendendo diz amém. Deus está falando com você aí? Posso dar continuidade? Agora preste atenção. A história que nós acabamos de ler dessa viúva, que o marido, preste atenção, o marido era temente ao Senhor, servia ao profeta, mas deixou a família em maus lençóis. Preste atenção, servia ao Senhor, servia ao profeta, era temente a Deus, ou seja, o cara ia à igreja, o cara não faltava culto. Se ele era temente ao Senhor, ele era dizimista, ele era ofertante, ele era primiciante, ele participava de desafios que Deus colocava no coração do profeta. Só que esse cara mostra aqui que ele não sabia fazer um planejamento, ou ele não tinha uma voz ativa dentro de casa. Talvez a mulher, as crianças batiam o pé e ele comprava. Ele não sabia dizer não. Talvez ele era dirigido pelos sentimentos. Ah, tadinho, a criança está com fome, então vai no McDonald's. Ah, está querendo um brinquedo, videogame. Puxa vida, meu filho, trabalho tanto, então vou lá, não tenho condições, nem poderia, mas eu passei lá em 12 vezes. Deus está falando, sim ou não? Ai, meu Deus do céu, eu estou tanto tempo sem comprar roupa, e não sei o que, e vai ter o casamento, vai ter o aniversário da igreja, vai ter a consagração de Monique e de Jean. Ai, Jesus, eu preciso comprar um vestido novo, preciso comprar um terno, um blazer, preciso ir no salão, fazer um cabelo. Aí vai lá e gasta, sem poder.
Então esse cara, quando ele morre, a gente nunca sabe quando vai morrer. Na verdade, nós só temos uma garantia: estamos no caminho da morte. Quem está no caminho da morte? Levanta a mão. Alguns estão mais perto e outros estão mais longe. Eu nem vou falar aqui quem está mais perto. Eu estou vendo alguns aqui. Está na minha frente, ó, e bastante metros na minha frente. Me trate bem que é melhor, viu? Nós só sabemos que vamos morrer e não sabemos quando. Então preste atenção, de repente esse cara morre. A Bíblia não diz do que ele morreu. Se foi um infarto, se foi um AVC, se foi uma pandemia, se foi um acidente doméstico, se foi um acidente de trânsito, se foi lá trabalhando com o profeta. A Bíblia só diz que ele morreu. E nessa época, preste atenção, era legal. Se você devesse alguém e não conseguisse pagar, era legal esse alguém pegar os seus filhos como escravo, levar como escravo. Olha o desespero dessa mulher, está sem o marido, e agora corre o risco de ficar sem os filhos. Olha o desespero que esse homem deixou essa mulher. Então aqui, meus irmãos, tem algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos, para que a gente não caia, porque de repente nós podemos até estar no caminho que esse homem estava. Talvez nós estejamos, alguns de nós estejamos enrolado como esse homem estava. E nós precisamos nos desenrolar, porque se enrolar na vida é fácil, se endividar é fácil. Conversava com uma pessoa essa semana, ele falando a respeito de um imóvel da família que custa 12 milhões de reais aproximadamente. E naquela conversa eu disse: e por que a família não vende esse imóvel e faz dinheiro com esse, mais dinheiro com esse valor? E ele disse: pastor, eu conheço bem minha família. Se eles venderem, vão torrar tudo isso rapidinho. Eu falei: rapaz, 12 milhões. Aí ele disse: pastor, falou que eu já sei, dinheiro é difícil para e fácil para perder. E é verdade. Então preste atenção, talvez você esteja nesse caminho. Talvez essa mulher, preste atenção aqui, ó, talvez essa mulher, ainda quando o marido estava vivo, observasse que ele estava trilhando por esse caminho e que possivelmente deixaria a família em apuros, e ela tivesse ido pedir orientação ao profeta enquanto ele estava vivo, talvez ela não chegaria nessa situação de correr o risco de perder os seus filhos para o credor. Mas ela foi levando, ela teve medo de dar um grito de socorro. Talvez ela teve vergonha de pedir ajuda, e talvez achou na mente dela que o profeta ia dispensar o seu marido. O profeta talvez não ia admirar mais o seu esposo, ia desdenhar, ia puni-lo. Sei lá o que passou na mente dessa mulher. Mas ela só recorre ao profeta quando ela não vê mais saída, ela está totalmente perdida e não tem nem mais o marido para recorrer ao agiota, para recorrer ao banco. Mas ainda bem que ela foi ao profeta mesmo nessa situação. Mas hoje, em nome de Jesus, se algum de nós está em uma situação parecida, você vai sair daqui com munição e com o poder de Deus para virar o jogo da sua vida, em nome de Jesus. Porque esse problema, preste atenção, aqui nós estamos falando de uma questão financeira, mas esse mesmo problema pode ser espiritual, pode ser na área da saúde, pode ser na área conjugal. Muitos casais que já chegaram ao divórcio, se tivesse dado um grito de socorro antes, quando o problema começou a surgir, talvez nunca se divorciariam. Talvez alguns pais, se pedissem ajuda quando os filhos apresentaram os primeiros sintomas de problema, de dependência química, de algum problema de alcoolismo, pedisse socorro, mas ficou com vergonha, o orgulho falou mais alto. Talvez se tivesse pedido ajuda, o filho não estaria na cadeia.
Talvez se você, quando começou a sentir aquela dor, tocou e sentiu um caroço, tivesse ido ao médico e não ficasse com medo de falar, de receber o diagnóstico, talvez não precisaria da quimioterapia ou da hemodiálise. Mas a gente muitas vezes vai protelando. Talvez o grande resumo dessa mensagem nesta noite é para que sejamos mais humildes, que aprendamos a pedir ajuda, ainda quando dá tempo. Quem está me entendendo diz amém. Então, primeira coisa que eu gostaria que você anotasse é simples, mas profundo. Ser temente a Deus não nos isenta das responsabilidades da vida, gente. Ah, eu sou crente, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou primiciante, eu sirvo na igreja, eu sou um dos voluntários, eu sou discípulo do pastor Isaac, eu sou de... Quem disse que isso vai te isentar de você ter uma planilha financeira? Quem disse que isso vai te isentar de você consultar um médico? Quem disse que isso vai te isentar de buscar um psicólogo? Quem disse que vai te isentar de buscar um terapeuta familiar? Não tem nada a ver. Ser temente a Deus não nos isenta das nossas responsabilidades de vida. Isaías 32:8 diz assim, olha: mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Preste atenção, agora que você é de Deus, agora que você é discípulo do Deus vivo, agora você tem que fazer mais projetos nobres do que antes. Se antes você levava a vida empurrando a barriga, a lá Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, agora com Jesus vai ser diferente, porque agora você tem um nome a zelar, agora você tem um Deus todo poderoso, agora você tem um Deus de excelência, você tem um Deus ilimitado, agora você tem a mente de Cristo, agora você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, agora você é povo santo, você é sacerdote real, você é propriedade exclusiva do Deus vivo, agora você é a menina dos olhos de Deus, agora você é a noiva de Cristo, agora você é mais nobre do que nunca. Aleluia. Então agora, meu irmão, você vai ter que pedir ajuda, porque sozinho, anote isso, escreva para você não esquecer, sozinho ninguém vence. E tem situações que é vergonhoso pedir ajuda mesmo. É vergonhoso, mas para você aprender, com vergonha ou sem vergonha, você vai ter que dar um grito de socorro. Para nunca mais você sempre lembrar da besteira que você fez lá atrás. Lembra de Jacó? Quando teve encontro com o anjo, que era o próprio Deus? Deus deixou uma marca na coxa de Jacó. Pelo resto da vida ele saiu mancando, para ele sempre lembrar de onde ele saiu, quem ele era. Trapaceiro, enganador. Deus disse: eu vou mudar o seu nome, eu vou mudar a sua história, mas eu vou deixar uma marca. Você nunca vai esquecer, para você nunca voltar e cair lá atrás na mesma cilada. Então é bom muitas vezes ficar uma marca. Você lembrar o dia que você teve que ir lá, não sabia como falar. Geralmente diz assim: pastor, eu nem sei por onde eu começo. Aí eu digo: começa pelo começo. Entendeu? Porque presta atenção, não é só você. Nessa escola do profeta aqui, que era uma escola grande, em outra passagem bíblica, em um outro versículo, diz que ele teve até que ampliar a escola que estava ficando pequena. Com certeza não era só esse homem que tinha cometido erros. Ninguém nessa vida é perfeito. Então preste atenção, o homem nobre faz planos nobres. Aprenda a ser nobre. Nobreza. O nosso Deus é um Deus de excelência. Então preste atenção, planeje. Segunda coisa que eu quero que você anote, por favor: a importância de estar comprometido com a liderança da igreja. Gente, isso aqui não é um jargão. Igreja não é um lugar para você frequentar, é uma família
para você pertencer. Então preste atenção, nós precisamos criar comprometimento com a igreja que você decide congregar. Se comprometer, ainda bem, preste atenção, ninguém é perfeito em tudo, ninguém é bom em tudo. Esse cara, ele era desorganizado financeiramente, mas ele era comprometido com a instituição. A esposa disse, ele era temente a Deus. Ele não tinha se organizado, ele não tinha aprendido ainda sobre finanças, mas ele era comprometido com Deus. Na hora que ela se viu em apuros, ela disse, eu sei a quem recorrer. Ele tinha um líder, ele tinha um pastor, ele tinha um profeta, ele servia esse profeta. É lá. E ela foi certeira. Agora, se ele não tivesse comprometimento nem com a igreja que ele congregava, nem com o profeta, se ele não tivesse uma voz para ouvir, segundo Reis 4:1 diz, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora vem um credor e está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Na viuvez e ainda de luto, ela soube a quem recorrer e pedir ajuda. Nesse momento, geralmente, a gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. A gente não consegue nem pensar direito. Se você já passou por luto, sabe do que eu estou falando? Ainda mais do marido, com 2 crianças, sem dinheiro, endividada. Essa mulher está totalmente perdida. Como diz o dito popular, mais perdido do que cego em tiroteio. Mas tem uma coisa que ela viu o marido fazer. O marido, 2 coisas melhor. O marido era temente a Deus e servia ao profeta. Quem está conseguindo entender? Consegue entender? Então, é importante que a sua família saiba quem é o pastor da família. Quem é o pastor do meu pai? Qual a voz que o meu pai ouve? Qual a voz que a minha mãe ouve? Qual a voz que o meu marido ouve? Agora, a sua família sabe quem é o seu pastor? Os seus colegas de empresa sabem quem a igreja que você congrega? Ou cada final de semana você está em um lugar? Uma irmã mandou uma mensagem hoje perguntando, pastor, o encontro com Deus é só para membros da nossa igreja? Por que eu estou perguntando? Porque tem pessoas de outra igreja querendo ir. Irmãos, quando você escolhe a igreja, você tem que avaliar tudo. O que ela pode te oferecer. E o que você pode dar para ela também. O que você pode oferecer. Essa coisa de você estar lá e querendo ouvir a voz daqui não dá certo. Está aqui e querendo ouvir a voz de lá também não vai dar certo, meu irmão. Você tem que saber, seu filho, já imaginou se o seu filho tivesse vários pais? Filho que é criado pelo pai e pelos avós, já não dá certo? Já vira uma bagunça na cabeça da criança? A mãe e o pai ensinam uma coisa, a avó vai lá e faz outra? Não pode comer doce, aí o vô esconde doce. Tinha uma família na igreja que é assim. Eu ia almoçar lá na casa dele, falava, pastor, vem aqui, tem um doce aqui no quarto. É que a minha filha fala para não dar doce para os filhos dela. Mas pastor, as crianças gostam de doce, então vem aqui, eu deixo guardadinho. Ó, coisa de velho, né? Eu deixo guardadinho. Ai, que vontade de falar para a filha. Falei, mas não vou falar, não sou fofoqueiro. Só conto para a igreja, para a filha não. Entendeu? Não dá certo. Agora imagina a liderança. Imagina se você continuasse trabalhando na empresa que você trabalha e você ouvisse vários patrões. Você recebesse o direcionamento do seu patrão, mas também se ouvisse a voz do patrão da empresa vizinha, da outra empresa vizinha, e você recebesse vários comandos para trabalhar naquela empresa, ia dar certo? O seu patrão disse, você tem que entrar às 7. Aí o outro diz, não, você pode chegar às 9, rapaz, 7 é demais. Aí você chega às 9, você vai levar o quê? Pau. Tem muita gente levando pau na vida espiritual, na vida familiar, porque não sabe qual a voz que ouve, meu irmão. Então aqui está uma lição profunda. Essa mulher sabia quem era o pastor do marido dela. Essa mulher sabia qual a voz que o marido ouvia. Era a voz do profeta. Terceiro e penúltimo,
a importância da boa vizinhança. Você é um crente de boa vizinhança ou você anda arrumando confusão? A gente pode abrir uma célula na sua casa, que todos os vizinhos vão para lá. Ou se a gente chegar lá e fazer uma célula, começar a cantar o louvor, o vizinho vai lá na janela e dizer: esse povo é crente? Da vida triunfante? Nunca mais eu vou na vida triunfante. Você já pensou um negócio desse? Você é daquelas pessoas que o vizinho joga o lixo no teu quintal, você pega e joga o seu e o dele no quintal dele ainda? Irmãos, pode até dar vontade, mas você não pode jogar. Olha o direcionamento: vá e peça vasilhas emprestadas, ok? A todos os vizinhos. Não é ser amigo e boa vizinhança só com da direita ou da esquerda, não, com todos. Preste atenção, essa mulher, se ela não tivesse uma boa amizade com seus vizinhos, ela poderia, preste atenção, saber quem era o pastor do marido, qual a voz que o marido ouvia. Ela poderia ter feito como ela fez, ter ido lá, pedido conselho, o profeta ter dado direcionamento, mas o milagre não iria acontecer. Por quê? Porque ela não tinha vizinhos bons, ela não tinha bom relacionamento. Mas graças a Deus que ela também aprendeu isso com o marido. Ela aprendeu isso com o marido. O marido é o cabeça do lar. Se o cara era temente a Deus, o cara tinha um bom relacionamento com a vizinhança, a mulher viu. Quem passa mais tempo em casa? A mulher, geralmente com as crianças. Quem conversa mais com os vizinhos? Geralmente a mulher, porque passa mais tempo em casa. Imagina essa mulher à noite falando para o marido: olha, a vizinha aqui brigou, mandou os meninos embora, furou e cortou a bola do menino, porque bateu na janela dela. Imagina se o marido fosse daqueles lá que arrumasse briga, e fosse lá e falasse um monte de pacote. Essa mulher não ia ter vizinhos, não ia ter quem pedir vasilhas. Então é muito importante você saber se relacionar com todo mundo. Não retribua. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: não retribuam a ninguém o mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos, façam todo o possível para viver em paz com todos. Irmão, se tudo que você vê, que você não concorda, você bater de frente, você não vai ter paz com ninguém, porque não tem ninguém, nenhum ser humano no mundo, que você vai conseguir concordar com tudo que ele faz ou fala. Não existe, porque ninguém é igual a ninguém. Você é ímpar, e a pessoa que está ao seu lado também, ela é ímpar. Ninguém é 100% igual, nem os gêmeos gerados na mesma placenta são iguais, são parecidos, mas não são iguais. Então preste atenção, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você se vinga, quando você se ira e se vinga, você está querendo tomar o lugar de Deus, você se torna parecido com o diabo. É forte isso. É forte. Quando você pratica excelência, quando você busca a paz, você se torna parecido com Deus. Quando você busca a vingança, você está querendo tomar o lugar de Deus, você se torna parecido com o diabo. É forte isso. Minha é a vingança. Duas coisas na Bíblia Sagrada Deus diz que é dele: a vingança e o dízimo. Diga comigo: vingança e dízimo. Dízimo e vingança, essas duas coisas pertencem a Deus. Não toque. Não toque. Agora, você já imaginou se essa mulher tivesse brigado com os vizinhos? Ela teria recebido a direção do milagre, mas não viveria, porque não teria vasilha suficiente. Quarto e último, e a gente ora: o seu milagre começa na sua casa. É o título da mensagem. Deus não manda ela pegar as vasilhas e ir para a igreja. Deus não manda ela pegar as vasilhas e ir para o monte orar. O profeta não manda ela pegar as vasilhas e ir para a casa da vizinha, da cunhada ou da sogra.
manda ela ir para casa dela com 2 crianças. 2 crianças. Agora preste atenção no desespero dessa mulher, que talvez seja o seu também. Lá no primeiro texto que nós lemos, no versículo 2, o profeta pergunta: me responda, o que você tem em casa? Responde ela: a tua serva não tem, a tua serva não tem, a tua serva não tem, a não ser... Ela tinha tudo. Mesmo sendo um pouco de azeite, ela tinha tudo, porque azeite nessa época valia muito. Até hoje o azeite é usado para remédio, é usado na culinária, é usado para unção, é usado para balsamar, é usado para tanta coisa. O azeite é caro. Ela tinha tudo, mas ela estava tão perturbada que ela achava que não tinha nada. Talvez seja a sua situação hoje. Você acha que você não tem nada para entregar para Deus, que você não tem nenhuma virtude, que você não é capaz de nada, porque essa é uma estratégia do diabo. Você não é ninguém, você não consegue, não tem mais jeito, você está sozinho, vai ser escravizado, seus filhos vão ser vendidos como escravo, você está destinado ao fracasso. Mentira do diabo. Tem um pouquinho de azeite aí, tem graça de Deus aí, tem misericórdia de Deus aí, tem presença do Espírito Santo aí, tem palavra de Deus aí. Você tem tudo para dar certo, meu irmão. Você tem uma igreja, você tem pastor, você tem amigos, você tem célula, você tem líder de célula, você tem anfitrião de célula, você tem treinamento, casados para sempre, você tem a escola da igreja das crianças, você tem uma igreja, você tem muita coisa, você já deu certo. Aleluia, aleluia. Depois entra em casa com seus filhos e fecha a porta. Porque, irmãos, às vezes a gente entra em casa, mas deixa a porta aberta. E quando você deixa a porta aberta, qualquer um pode entrar. Quando você deixa o seu coração aberto, qualquer um entra na sua mente, fala coisa que não tem nem nexo e você acredita. É ou não é? O segredo é você entrar na sua casa e fechar a porta. Eu aprendi cedo. Na verdade, nós aprendemos no curso que nós fizemos para casar. Nosso pastor nos ensinou. Ele disse: nunca leve ninguém no seu quarto, no quarto do casal. O quarto do casal é o altar do casal. Então, às vezes, como pastores, nós vamos visitar alguns irmãos, e eles todo alegres em nos receber, vai mostrando a casa. Aqui é a sala, aqui é a sala de jantar, aqui é a cozinha, olha o armário, aqui é não sei o que, aqui é a área gourmet. E aí eles chegam no quarto, aqui é o nosso quarto. Eu faço isso aqui, não entra. Não entra. Porque às vezes a gente vai abrindo a porta de tudo, de todas as áreas da nossa vida. Seja inteligente, você tem a mente de Cristo. Nem tudo você pode contar, nem todo mundo você pode levar na sua casa. Casa é lugar de intimidade. Na casa a gente fica à vontade. Na casa a gente põe a roupa que quer. Em casa a gente fica descalço. Está entendendo? Uma coisa é você receber uma célula na sua casa, que tem limite também. Não é porque tem a célula na sua casa que os irmãozinhos vão chegar lá abrindo a geladeira, vai entrar no seu quarto, vai para a cozinha. Não tem limite, você põe o limite. A célula em casa acontece na garagem. Então a água está na garagem, o café está na garagem. É na minha sala, é na sala, não é na cozinha e nem nos quartos. Amém? Você determina o limite com muita excelência, com muito amor. Se você quer que na sala de jantar, tudo bem, na sala de jantar. Você quer fazer na cozinha? É na cozinha. Aí é você que determina. Ai, pastor, mas foi entrando, eu fiquei sem jeito. A casa é sua. Aguarda aqui, irmão, eu vou lá pegar água. Lá em casa não tem janela. Não tem janela. Não tem porta da sala de estar para a sala de jantar, da sala de jantar para a sala de cozinha.
para a cozinha? Não tem. Então se a gente deixar, a pessoa já vai atrás da gente, daqui a pouco está na cozinha, dentro da geladeira. Então quando eu quero, não sei minha esposa, mas quando eu quero que a pessoa vá à cozinha, pode vir, entra, fica à vontade. Quando eu quero que ela fique na sala, você me aguarda aqui, eu vou pegar água. Pronto, a casa é minha. Eu não gostei, o pastor não deixou eu entrar. Se você quiser, também não deixa eu entrar na sua casa, ué. A casa é sua. Quem está me entendendo diz amém. Meu irmão, agora você deixa qualquer um entrar na sua mente. Gente que não tem intimidade com Deus, gente que não ora, gente que não sabe nem quem é o pastor dele, gente que ouve todo mundo na internet, não sabe nada de oração, o casamento todo bagunçado. Aí você quer que ele ensine para você sobre casamento. O cara já se divorciou, anda brigando com a mulher, não está nem aí para os filhos, tem um filho com cada mulher, e você quer ouvir ele falar sobre filho. Você não sabe a história do indivíduo, e você quer receber a orientação dele. Para de ser, vai ser inteligente, irmão, em nome de Jesus. Qualquer um põe a mão na sua cabeça para orar. Você sabia que quando Jesus curava alguém, ele sempre tocava na pessoa? Há um poder nas nossas mãos. As nossas mãos são ungidas por Deus ou pelo diabo. As nossas mãos podem abençoar ou amaldiçoar. Qualquer um você deixa pôr a mão na sua cabeça? Qualquer um você deixa pegar o seu filho, a sua criança no colo? Você nem conhece, pastor, mas estava na igreja, a igreja está aberta, qualquer um pode entrar, meu irmão. Já viu aquele dito popular? Por que o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. Nem todo mundo que vem aqui está comprometido com o evangelho. Nem todo mundo que está aqui já se converteu 100%. Então não é todo mundo. Eu vi ali o irmão na lanchonete, minha filha quis ir dormir na casa dela, eu deixei. Para, irmão. Pastor, o senhor não confia no irmão? No irmão até confio, mas eu não sei quem são os vizinhos dele, eu não sei quem são os cunhados dele, eu não sei quem é que frequenta a casa dele, eu não sei o comportamento dos filhos em casa, eu não sei se ele fica pelado na frente dos filhos, eu não sei se... não sei de nada, não sei se dorme todo mundo no mesmo cômodo. Você está me entendendo, irmão? Tem uma filha, começa a namorar, aí o namorado chega em casa, vai para o quarto da filha, tranca a porta e fica lá, irmã. Aí depois a barriguinha começa a crescer. Como assim, pastor? Como assim? Você está em que mundo? No mundo da lua? Você esqueceu que o menino tem um negocinho lá e a menina tem um negocinho também? Que os dois juntos faz a barriga crescer? Tem gente que parece que tem vento na cabeça. Pastor, mas eu nunca imaginei. Ele é da igreja, mas por isso mesmo é saudável. Hormônio à flor da pele, não bebe, não fuma, está tudo em dia, funcionando, irmão. Se tivesse no crack, todo arrebentado, ainda. Mas irmão, está na igreja. A molecada da igreja são molecada saudável. O meu pulmão, nunca fumei, eu nunca tomei uísque, meu irmão. Eu nasci dentro, essa molecadinha que está aqui dentro da igreja, glória a Deus por isso, aleluia. É a molecada mais saudável de Bragança Paulista, aleluia. Tem que ficar com o radar ligado, um olho aberto e outro, um orando com o olho fechado e outro aberto. Estou orando por você, meu filho, estou orando por vocês dois, e de olho neles. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que ficar ligado, esperto. Preste atenção, o seu milagre. Fecha a porta do seu coração para algumas vozes malignas, algumas vozes incrédulas, vozes de murmuração, vozes de divisão, vozes que falam mal dos outros. Fecha teu coração, entra na sua casa, fecha a porta, reúna a sua família, é você e sua família, e busque a Deus, busque a direção certa. E para nós terminarmos, aprenda a dar feedback. Essa mulher nos ensina a dar feedback, porque tem gente que pede oração, Deus faz um milagre, e perna para quem te tem. Aprenda a dar feedback. Você já imaginou se essa mulher não voltasse para dar um feedback? Possivelmente ela gastaria todo o dinheiro e não pagaria o credor.
Irmão, se você parar para fazer uma reflexão da sua vida financeira, olha as dívidas que você tem hoje, põe no papel. Está aqui, pastor Etano. Há quanto tempo você tem essa dívida? Há tantos meses ou tantos anos. O dinheiro que você já ganhou, que você gastou com lanche, que você gastou com isso e aquilo, com certeza já teria pago essas dívidas. Estava aconselhando alguém disse assim: pastor, sabe por quê? Eu tenho pouca calça. Eu falei: sério? É. Eu falei: faz uma conta aí, quanto que você já gastou com refrigerante e lanche o mês passado? Vê se não dava para ter comprado 2 calças. Ô pastor, acho que é mesmo, hein? É mesmo. Irmãos, essa mulher deu feedback. Ela foi lá e disse: profeta, todas as vasilhas se encheram. E aí ele dá uma orientação final. Ele passa a régua. Eles voltam, vende, paga o credor. E você e os seus filhos vão viver ainda, vão se manter do que sobrar. Do que sobrar. Aí a história dessa mulher para aqui. Mas eu acredito que ela volta e dá outros feedbacks. Profeta, apareceu aí um investimento, o que o senhor acha que eu devo fazer? Alguém me ofereceu tal coisa, o que o senhor acha que deve fazer? E essa mulher vai vivendo. Ela é temente a Deus, ela aprendeu com o marido. Se coloque de pé em nome de Jesus.